Prezado amigo e irmão telespectador da Rede Mundo Maior, estamos mais uma vez aqui muito felizes de estar iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na Rede Mundo Maior com você, agradecendo mais uma vez seus e-mails, seus incentivos. Eu tenho acompanhado muitos nossos programas, as suas opiniões são realmente de uma importância fundamental. Estamos imbuídos de formar em breve programas com outros feitios, com títulos também. Em vez de responder pergunta ou fazer só programa, nós vamos fazer programas com títulos especiais e na sequência fazermos 3 perguntas e 3 respostas por programas breves para ficar bem mais movimentado e bem mais esclarecedor para você. Nós temos aqui as nossas obras que você pode adquirir nas livrarias, aí em São Paulo, na Sinal Verde, analisando as traduções bíblicas, que já está em sua 10ª edição. Aqui nós temos a 7ª, que foi feita pela Mundo Maior, editora de São Paulo. Temos o Sermão do Monte com o Novo Feitio, que também já está em edição muito avançada. É uma obra, modesta parte, muito boa, porque aqui mostra que Jesus não chamou ninguém de bem-aventurado lá no monte, às margens do mar da Galileia, e explica por que Jesus não chamou ninguém de bem-aventurado. O terceiro, Bereshit, Deus e a Criação, aqui é uma tradução direta do Gênesis, do hebraico para o português, e tem um capítulo chamado de Civilizações Pré-Bíblicas, mostrando que a Bíblia, sim, é um livro sagrado, inspirado por Deus, mas que os seus profetas e seus escritores sofreram influências das civilizações que precederam Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Aqui nós temos o Evangelho, o Cristianismo Primitivo, que já está em 5ª edição. Essa obra está tendo uma aceitação muito boa e faz parte de uma trilogia que nós já lançamos esse aqui como primeiro, e vamos lançar em breve o Cristianismo Primitivo, uma obra mais direta sobre as comunidades de Jerusalém e da Ásia Menor. Então, aguardem, se Deus quiser, estamos trabalhando, já estamos bem avançados. Tem essa obra aqui ainda que é a Didaquê, o Catecismo dos Apóstolos, onde nós fizemos uma tradução desse livro, já foi um livro canônico. Essa obra, antes dos evangelhos, ela representava o roteiro para os cristãos do cristianismo primitivo. Está lá em Atos, que eles eram fiéis ao pão, ao ensino dos apóstolos, que era isso aqui, que são 15 capítulos, está traduzido pelo professor Fabrício Possebon, do inglês, esse livro, do grego. Essa obra ficou perdida e foi descoberta numa biblioteca em Istambul, lá na antiga Constantinopla, lá na Turquia. Então, nós lá estivemos o ano passado fazendo as nossas pesquisas e tem a tradução do professor e tem os nossos comentários particulares sobre a importância dessa obra. Já foi uma obra canônica antes da fundação, antes do estabelecimento do Novo Testamento pelo Concílio de Nicéia. E nós vamos dar continuidade ao nosso programa hoje ainda. Vamos responder ainda algumas perguntas do nosso querido Gilberto Castro, que ele diz aqui no capítulo 25 da página 200 do seu livro, o senhor afirma que Pilatos exigiu do sumo sacerdote Caifás que entregasse Jesus e que Pilatos decretou sua morte. Em qual documento histórico mostra esta visão? Muito bem. Vamos à história. Primeira pergunta que eu te faço, Gilberto. Qual era o interesse do povo judeu? À luz da história, imagine que naquela época de Jesus representava uma esperança para aquele povo. É tanto que quando ele entra em Jerusalém montado no seu burro, as pessoas o saúdam, que aquilo ali era a festa dos tabernáculos, no mês de setembro. As pessoas o saúdam com a expressão hebraica Oshianá, que significa salva-nos, por favor. Eles estavam sentindo em Jesus um líder, não um líder espiritual, mas um líder político que poderia salvá-los de quem?
da opressão romana, da escravidão, da orfandade, da viuvez. Era um momento, quando Jesus começou a sua vida pública, meu caro Gilberto, Roma já dominava a Palestina há mais de 60 anos. Então Jesus nasceu, criou-se, ouvindo aquelas lamúrias, aquela reclamação, aquela sede de justiça, tanto que ele diz, não desista os que têm fome de sede de justiça, porque eles estavam realmente com essa sede, porque o profeta Isaías fala que para Deus não há acepção de pessoas, e Roma estava oprimindo os conterrâneos de Jesus. Então havia uma intranquilidade, uma revolta interior daquele povo que era obrigado a se submeter pela força ao jugo romano, que não era agradável. Para quem se considerava o povo de Deus, os escolhidos, passar por uma situação dessa. Então essa é a história, para você entender o contexto. Quando Jesus entra em Jerusalém, até aí ele não era conhecido politicamente. Ele era mais um profeta, mais um homem que fazia feitos, obras diferentes, como bodas de Caná, a transformação da água em vinho, multiplicação dos pães. Aquelas histórias corriam oralmente, de boca em boca, mas esse Pilatos pouco estava se incomodando. Mas Pilatos representava Roma na Palestina. Era como se fosse o governador, o homem que impunha a força e a ordem naquela região. E vê Jesus entrar em Jerusalém com o povo o ovacionando e pedindo a ele que o salvasse. Então isso aí chamou a atenção. Foi a grande jogada que Jesus fez, que chamou a atenção de Roma. É tanto que depois que ele entra em Jerusalém, naquela festa dos tabernáculos, no ano de 32, em setembro, Pilatos passou a partir daí, durante 8 meses, a fiscalizar os atos de Jesus. E aí, depois disso, sim, quando ele vê que não tinha domínio sobre Jesus, que o povo seguia, que ele era um líder, na visão de Pilatos, material e não espiritual, aí sim, isso aí foi o motivo para que fosse decretada a morte de Jesus. Mas nós vamos continuar nesse assunto, porque o julgamento de Jesus tem muitos erros à luz da história. Um minuto só, não saia daí, que nós já voltamos.